minha renda, mudou minha conta bancária, mudou meu futuro. Tudo em mim começou de forma revolucionária durante aqueles 5 anos. E eu gostaria que aquele homem ainda estivesse vivo hoje. Eu estaria lhe dando muito crédito por eu ter chegado aqui e ter tido a chance de passar esse final de semana com todos vocês. Vamos começar. Primeira anotação. Nós somos pagos para trazer valor ao mercado. Agora, nós não apenas precisamos aprender isso, precisamos ensinar para nossos filhos. Eles precisam saber agora mesmo como a economia realmente funciona. Nós somos pagos para trazer valor ao mercado. Mas isso demora um tempo. Demora um tempo trazer valor ao mercado. Porém, nós não somos pagos pelo tempo. Alguém erroneamente diz, você sabia, eu estou ganhando $10 por hora. Não é verdade. Se fosse verdade, você poderia simplesmente ficar em casa, certo? E pedir para eles enviarem o seu dinheiro. Então não é verdade. Nós não somos pagos pelo tempo. Nós somos pagos pelo valor que trazemos para o mercado. Agora, como isso é verdadeiro, aqui está uma das principais perguntas do dia. É possível dobrar o seu valor no mercado e conseguir o dobro do dinheiro no mesmo período de tempo? Resposta? É claro. É possível triplicar o seu valor no mercado e ganhar o triplo do dinheiro no mesmo período de tempo? E a resposta é: é claro. É possível tornar-se 5 vezes mais valioso que agora e ganhar 5 vezes mais dinheiro no mercado no mesmo período de tempo? É possível? É claro! É possível tornar-se 10 vezes mais valioso que você é agora no mercado e ganhar 10 vezes mais dinheiro no mesmo período de tempo? É possível? É claro! É assim que todas essas rendas começaram a ser geradas. Algumas pessoas começaram há 13 anos com o Jerry. Uns 10, 11, 12 anos atrás. Algumas não faz tanto tempo, há 4, 5, 6 anos atrás. Essas rendas de $1 milhão e mais, foi assim que essas rendas foram geradas. Por pessoas que, número 1, entenderam a necessidade que havia no mercado. A Herbalife era a melhor resposta a essa necessidade. E depois elas descobriram que para aproveitar essa oportunidade, não era apenas o Mark que precisava trabalhar no valor da Herbalife, mas essas pessoas tinham que trabalhar e tornarem elas mesmas valiosas para o mercado para conseguir esse tipo de dinheiro. Onde você começa não é onde precisa ficar. Você precisa colocar isso em suas anotações. Onde você começa não é onde precisa ficar. É para isso que temos essa escada da oportunidade. Por isso que a Herbalife fez essa tabela de aumentos de desconto, começando com 25%. Mas 25% é onde você começa, mas não é onde você precisa ficar. A única coisa que você precisa fazer é crescer. Agora, por que o mercado pagaria $50 por hora para alguém? É claro que o mercado pagaria $50 para alguém por hora, porque é claro que essa pessoa se tornou mais valiosa. Por que o mercado pagaria $500 por hora para alguém? É claro que você só precisa dar uma olhada, porque é claro que se uma pessoa está sendo paga muito mais do que outra, é claro que ela deve ter se tornado mais valiosa. Nos Estados Unidos, no ano passado, a maior renda, $80 milhões. Por que uma companhia pagaria $80 milhões para uma pessoa por um ano de trabalho? Resposta? É claro, certo? Não são boas palavras? É claro, essa pessoa deve ser muito valiosa. Dedique-se mais no seu desenvolvimento pessoal do que no seu trabalho. Dedique-se mais no seu desenvolvimento pessoal do que no seu negócio.
Veja se consegue achar algumas formas de multiplicar o seu valor no mercado. E nesse instante, a sua renda vai começar a mudar imediatamente. Até então, eu estava esperando a economia mudar. Eu esperava que minha companhia fosse mudar. Eu estava esperando que o meu cheque de pagamento fosse mudar. Eu estava esperando que as circunstâncias lá fora fossem mudar. Foi então que eu descobri: não vai mudar. Então a minha pergunta foi: se não vai mudar, como é que minha vida vai mudar? E o meu professor me ensinou o seguinte: quando você muda, tudo muda para você. Quando você melhora, tudo melhora para você. E foi daí que eu peguei a minha frase: para as coisas mudarem, você precisa mudar. Você não precisa mudar o mercado. Você não precisa mudar o plano de marketing. Você não precisa mudar a economia. Você não precisa mudar os países. Você não precisa mudar as circunstâncias lá fora. A única coisa que você precisa é olhar para dentro e ver se consegue mudar a si mesmo para melhor. E na medida em que você muda, as coisas vão começar a mudar para você. Agora vamos falar sobre o mercado. Aqui está o número 1. Trazer valor ao mercado. Trazer valor ao mercado, que é emocionante na Herbalife, é que imediatamente, assim que você ouvir um depoimento ou assim que já tem um, você pode trazer esse depoimento ao mercado. Muito tempo antes de ter as habilidades. Você pode trazer o produto, você pode trazer a história. E isso é valioso para o mercado. Então, imediatamente você tem algo de valor assim que você ouvir a história e acreditar nela. E você faz uma ligação e traduz a história para alguém outro. Você imediatamente trouxe valor para o mercado. Agora aqui está o número 2, ser valioso no mercado. Faça aquelas ligações. Vista o bottom. Entregue um folheto para alguém. Faça um convite simples para alguém para ouvir a sua história. Seja valioso. Número 3 é tornar-se valioso para o mercado. Nós podemos trazer valor imediatamente, podemos ser valiosos imediatamente contando nossas histórias, entregando um folheto para alguém, fazendo um convite. Mas a fortuna está em se tornar valioso para o mercado. Na medida em que o negócio cresce, você cresce. Na medida em que a oportunidade se abre, você cresce. Você se torna mais forte, você se torna melhor e você fica mais sábio. Por que um monte de pessoas não se dá bem? Elas simplesmente se preocupam demais com as pequenas coisas. Elas passam tempo demais em coisas que não importam. E tempo de menos nas coisas que importam. Portanto, nós ensinamos o seguinte para nossos filhos também: não passe tempo demais nas pequenas coisas. Nós também ensinamos: não gaste dinheiro demais nas pequenas coisas. Se essas proporções estiverem erradas desde o começo, certeza, pode ser um desastre. Nos últimos 10 anos, se um homem comprou 2.000 donuts e 2 livros, seria fácil determinar por que a vida dele não está indo bem. Eu gosto de donuts e de livros, mas 2.000 donuts e 2 livros formam uma proporção ruim. Praticamente qualquer pessoa poderia concluir que a vida do cara provavelmente não está indo bem porque ele gasta muito dinheiro em donuts e não o suficiente em livros. Comida demais para o corpo e não o suficiente para a mente. Ok? Virando essa proporção, aprendendo quais as pequenas coisas que vão fazer a maior diferença. Você não precisa tornar-se bom em milhares de coisas. Fique bom em apenas algumas coisas e o seu valor vai começar a mudar para o mercado. Também o seu valor para o seu cliente, o seu valor para o distribuidor, o seu valor para a organização. Tudo isso refinando algumas coisinhas. Todos nós precisamos concentrar grande parte da nossa atenção em nossas próprias conclusões filosóficas. Porque é a nossa filosofia que guia a nossa vida. O trabalho da mente, a capacidade de pensar e processar ideias e informações,
Esse processo milagroso que os seres humanos podem fazer é simplesmente incrível. A capacidade de usar nossas mentes, de pensar, de processar ideias e informações que nos ajudam a construir uma filosofia que guia a nossa vida. Todos os tipos de filosofia. A filosofia política, é claro, ajuda a guiar a nação. A filosofia econômica determina se você vai ter segurança financeira. Uma boa filosofia de saúde determina se você vai ser saudável. Uma boa filosofia de trabalho com a sua família determina se isso vai funcionar bem. Filosofia. Deixe-me dar a minha definição de filosofia. Filosofia é a combinação do que nós sabemos e, número 2, das decisões que tomamos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos juntar o nosso conhecimento. Segundo, precisamos organizar tudo, decidir o que é valioso e o que não é. E deixar que isso estabeleça uma filosofia para a nossa vida. Você vai ter que passar pelo processo de tomar decisões e organizar tudo. O que você pode usar imediatamente, o que vai demorar um pouco para você se envolver. Como fazer encaixar para você, fazer encaixar na sua vida, fazer no seu negócio. Esse processo aqui é o que estabelece a nossa filosofia. Nós temos todo o tipo de vento que sopra aqui. Mas essa filosofia nos ajuda a definir a direção da vela. Os ventos da oportunidade, os ventos das circunstâncias, os ventos políticos, os ventos sociais, os ventos estão sempre soprando. Mas aqui está a melhor parte da educação que eu conheço. Você não pode mudar os ventos, mas você pode definir a direção da sua vela. E é por isso que viemos aqui estudar hoje, para saber se não podemos refinar o nosso pensamento e a nossa filosofia, para ajudar a definir a direção da vela, e assim não vai fazer diferença qual vento que soprar. E quando alguém disser para você, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, não importa. Que força você pode levar daqui? Não importa como o vento está soprando. Eu tenho algumas informações para ajustar uma vela, estabelecer a minha filosofia, que vai me dar uma orientação para construir o meu negócio, construir a minha organização, construir a minha vida, construir a minha relação com a minha família, construindo um bom casamento, construindo todos os valores da minha vida. Eu tenho as informações, eu tenho as ideias. Eu estabeleci a minha filosofia. A minha vela está ajustada. Deixe o vento soprar do jeito que for. Os ventos políticos, os ventos sociais, os ventos das circunstâncias, os ventos do contra, os ventos das noites escuras, os ventos do verão, os ventos do inverno. Pode acreditar, não vai importar. Você vai ter um incrível ajuste de vela, que vai aproveitar os ventos e você vai conseguir chegar aonde quer ir. Agora, deixe-me fazer uma citação de uma escritura antiga. Ela diz o seguinte: se você não consegue ver, você perece. Você morre. E aqui está a número 4, risque da lista. Todos nós precisamos ter a capacidade de ver alguma coisa além de nós mesmos, alguma coisa além de hoje, alguma coisa além dessa semana. O futuro exige que estabeleçamos objetivos. E muitas pessoas já me pediram dicas sobre como estabelecer objetivos. Deixe-me dar a vocês uma pequena e simples fórmula sobre estabelecer objetivos. Uma visão do futuro. Ser capaz de ver além de hoje. Aqui está uma pequena fórmula para estabelecer objetivos. Número 1, decida o que você quer. Junte-se à sua mulher e decidam o que nós queremos. Junte-se ao seu marido e decidam o que vocês querem. Junte-se à sua família, tome algumas decisões, o que nós queremos, para onde queremos ir, o que nós queremos fazer, o que nós queremos ter, o que nós queremos compartilhar. E algumas coisas precisam ser pessoais. O que eu quero? Que tipo de habilidades eu quero? Que tipo de renda eu quero? Que tipo de futuro que eu vejo para mim mesmo? Não apenas para a minha família, mas para mim também. Porque eu vou ter um papel principal no futuro da minha família. O que eu quero? Junte-se e decidam. Agora aqui está o número 2. Escrevam isso. Coloquem no papel
Às vezes você precisa tirar as coisas da sua cabeça, não apenas operar a partir da sua cabeça. Você precisa tirar da sua cabeça e fazer uma lista. Faça uma lista. Faça o processo de tomada de decisões e depois simplesmente faça a lista. Escreva. Agora aqui está o número 3. Guarde a lista antiga. Guarde a lista antiga de objetivos. Um dos maiores sinais de desenvolvimento pessoal é olhar para trás para aquelas listas antigas de objetivos. Eu vi uma lista de objetivos que fiz há 10 anos. Posso dizer que eu fiquei até meio envergonhado com algumas coisas ali. O que eu achava importante há 10 anos, agora já não é mais tão importante. Eu cresci, eu mudei, eu amadureci. E eu tenho alguns objetivos que são de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Alguns desses eu não mostraria para ninguém. Aqui está o que eu achava tão valioso. Agora eu entendo muito melhor, pois as minhas prioridades mudaram. Algumas das coisas costumavam estar no topo da lista, agora eu aprendi que não são mais tão importantes. Outras coisas tomaram lugar no topo da lista. Então, número 1, decidir o que você quer. Número 2, escrever. Número 3, manter a lista antiga. E aqui está número 4, risque da lista. Quando você realiza alguma coisa que está na sua lista de objetivos, risque da lista. A primeira vez que eu fui para a Espanha, há muitos anos, eu estava com o meu diário que tinha a minha lista de objetivos. Um deles era de ir para a Espanha algum dia. E eu estava com aquele diário, e quando as rodinhas tocaram na pista de pouso em Madrid, eu tirei a minha lista e risquei a ida à Espanha da lista. Ok? Então, em primeiro lugar, a atitude é como você se sente com relação ao passado e como você se sente com relação ao futuro. E aqui está a terceira, é como você se sente com relação a todo mundo. Você precisa ter uma atitude boa e madura com relação a todo mundo. Todo mundo na sua família. Todo mundo na sua organização. Todo mundo na sua comunidade. Todo mundo no mundo. Todo mundo no seu país. Você precisa ter uma atitude boa e saudável com relação a todo mundo pelo seguinte: você não pode ser bem-sucedido sozinho. Todos nós precisamos um do outro para que o nosso negócio tenha sucesso. Nós precisamos uns dos outros para ter uma vida bem-sucedida. Você não pode ser bem-sucedido sozinho. Uma pessoa só não faz uma companhia. Uma pessoa só não faz uma corporação como a Herbalife. Uma pessoa só não faz um país. Uma pessoa só não faz uma orquestra sinfônica. Uma pessoa só não faz uma comunidade. Uma pessoa só não faz uma nação poderosa. Não uma pessoa sozinha, ela não faz harmonia. Você não consegue harmonia com apenas uma pessoa, é necessário ter mais de uma pessoa. Portanto, para ter harmonia e possibilidade e oportunidade e futuro, e a força de uma sociedade coletiva, a organização coletiva, isso vem do trabalho em equipe. Portanto, você precisa ter um senso único de apreciação de todo mundo. O último. O primeiro. Você precisa aprender a apreciar o mais jovem. Você precisa aprender a sentir o valor do mais velho. E aquele que te dá mais alegria, e aquele que te dá mais problemas. Você simplesmente precisa ter um senso único de apreciação, que aceita todas as cores e todos os tipos e tamanhos. E pessoas com sonhos diferentes, em lugares diferentes e seu desenvolvimento pessoal. Você precisa aprender a aceitar todos e apreciar todas as pessoas porque é necessário ter todas elas. Aqui está uma boa frase para anotar. Todos nós somos necessários para que cada um de nós atinja o sucesso. Então, cada um de nós precisa entender como todos nós somos valiosos. Ninguém no resto dos anos 90 vai conseguir ser igual a todos nós.
Todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, toda a nossa dedicação, tudo isso misturado junto, vários tamanhos, várias maneiras e formas. A marcha vai continuar, o ritmo vai ser acelerado. Quando nós sairmos da Extravaganza 94, nós teremos um senso ainda maior. Quando você realiza alguma coisa que está na sua lista de objetivos, nós podemos sair lá fora e entregar os produtos, e mudar a vida de milhões de pessoas, e eu mal posso esperar para fazer parte de tudo isso. Agora aqui está o próximo passo, que é extremamente importante. Em primeiro lugar, é como você se sente em relação ao passado. Em segundo lugar, como você se sente em relação ao futuro. Em terceiro lugar, é como você se sente em relação a todo mundo. E aqui está o número 4, é como você se sente em relação a si mesmo. Eu estou pedindo para vocês hoje para terem um senso renovado de autoconfiança. Agora, o primeiro passo é simples. Que você chegue à conclusão lógica de que se o Mark Hughes pode fazer isso, de onde ele começou sem terminar o ensino médio, tendo abandonado o ginásio. O Mark nunca conheceu o pai até os 20 anos de idade. O juiz decidiu com quem ele iria morar quando ele era criança. Sua mãe morreu de uma overdose de medicamentos quando ele tinha 18 anos de idade. Ele começou uma pequena companhia, certo? Operando primeiro do porta-malas do seu carro. Mas passo a passo, a partir desse modesto começo, ele conquistou todos os seus desafios, não importa quais ventos sopravam. Para o Mark, porque ele começou a ajustar a vela logo cedo em sua vida. Isso o guiou e ele fortaleceu essa vela até agora, servindo de exemplo para todos nós. E o tema central da própria história do Mark é: se um garoto do lado violento da cidade consegue, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Como seu histórico e as coisas que foram contra, ele conseguiu superar tudo isso e construir uma companhia igual a nenhuma outra. Se ele pode crescer, você pode crescer. Se ele pode chegar a uma companhia de bilhões de dólares, você também pode. Se o Mark pode fazer sua fortuna começando onde ele começou, você também pode. Se ele pode mudar, você pode mudar. Se ele pode alcançar, você pode alcançar. Se ele pode dar a volta por cima, você pode dar a volta por cima. Se ele pode seguir um caminho de desenvolvimento pessoal acelerado, você também pode. Aprenda com a equipe de presidentes. Aprendam uns com os outros. Aprendam com o garoto da fazenda de Idaho que cresceu na obscuridade. Aprendam com tudo isso que está aqui junto e saia daqui com um novo senso de si mesmo. E os presentes que você precisa trazer para o mercado. Não se negue à chance de crescer, à chance de mudar, à chance de se tornar melhor do que você é, maior do que você é, com um coração maior do que você tinha antes, com mais percepção do que você tinha e dê a você mesmo a chance de crescer. Qualquer um pode fazer, todos nós podemos fazer. Se você quiser abraçar uma organização grande, que produz 1, 2, 3 milhões de dólares por ano de renda, você precisa desenvolver as habilidades. Você precisa passar nas primeiras disciplinas. Mas agora a parte emocionante das disciplinas. Uma das minhas frases-chave para o dia todo: disciplinas fazem milagres. Disciplinas fazem milagres. E aqui está o primeiro ponto que faz milagre. Número 1, faça tudo o que puder. Não deixe que a displicência te pegue pelo pescoço. Não deixe que a displicência te atrase no seu caminho para a prosperidade e a saúde, sendo capaz de se tornar poderoso, influente, rico além da imaginação. Não negligencie o que você pode fazer. Se você pode ler, leia. Se você pode mudar, mude. Se você pode crescer, cresça. Se você pode dar um passo, dê um passo. Não descuide o que você pode fazer naquele momento. É claro que você não pode dirigir um negócio multibilionário hoje. O Mark também não podia há 10 anos atrás. O Mark também não podia há 5 anos atrás. Mas eu estou lhe dizendo que hoje ele pode, por causa do passo a passo, ano a ano. Ele fazia o que podia, ele não negligenciou. Ele fez as reuniões que podia, ele fez as ligações que podia, ele leu os livros que podia, ele fez as aulas que podia e passo a passo ele se preparou. É importante não descuidar, faça tudo o que pode fazer, porque vai fazer milagres.
No desenvolvimento pessoal primeiro, na produtividade em segundo lugar. Agora faça o que você puder. Aqui está o número 2. Faça o melhor que puder. Com sorte vocês captaram isso, especialmente da equipe de presidentes. Foi assim que eles chegaram aqui com diamantes em seus pins. Eles não apenas fizeram o que podiam, fizeram o melhor que podiam. Eles conseguiram fazer o melhor e é por isso que a Herbalife tem essa incrível reputação. Eles aceitaram o desafio do Mark, que era: vamos crescer, vamos começar com os passos fáceis primeiro, vamos fazer o que podemos primeiro. Se for uma noite nebulosa e você só consegue enxergar 100 pés, como você pode enxergar mais que 100 pés à sua frente? Resposta: ande os primeiros 100 pés. Ande até onde puder enxergar. E depois você verá mais. E ande até onde você pode enxergar e depois poderá enxergar mais. Então o que você captou aqui, faça até onde puder enxergar. E eu te garanto, se você for até onde pode enxergar, você poderá enxergar mais. Faça isso e depois poderá ver mais. E finalmente entre na sintonia de fazer o melhor que puder. E você terá a atividade que vai desenvolver as disciplinas que vão definir a direção da vela, para que você possa dizer: não importa como o vento está soprando, eu estou preparado. As disciplinas que fazem milagres. Aqui está o verdadeiro milagre que funcionou tão bem na Herbalife: investir vida. Dentro da vida. A vida de uma pessoa investida na vida de outra pessoa. Eu estou dizendo, você não pode ter o potencial para um milagre com uma fórmula mais simples que isso. Alguém que desenvolve o depoimento e agora investe esse depoimento para o desenvolvimento de outra pessoa, faz com que outras pessoas pensem sobre isso, faz com que eles respondam a isso. Agora, nós temos um milagre chamado um novo cliente, investindo a oportunidade, a ideia e alguém contando para ele a oportunidade da Herbalife. Agora nós temos um distribuidor novo, as disciplinas criam uma vida nova. Investindo a vida de alguém na vida de outro alguém. É por isso que eu vim aqui hoje. O Mark Hughes me convidou para vir nessa jornada, para me deixar fazer uma coisa tão grandiosa e tão poderosa que eu nunca teria perdido essa oportunidade.